Às 3 horas da manhã, minha irmã pegou meu cartão de crédito às escondidas enquanto eu dormia. Pela manhã, já faltavam 11 mil dólares. Tudo gasto numa viagem de primeira classe para o Japão e presentes caros com nossa prima. Uma semana depois, ela voltou. Meu pai disse, para de fingir que ela nunca mexeria no seu dinheiro. Eu apenas sorri, porque sabia exatamente o cartão que ela tinha usado. Acordei com o brilho azul fraco da tela do meu celular iluminando o criado mudo. Achei que fosse só mais uma notificação de spam, mas a vibração não parava. Meio dormindo, peguei o telefone e vi uma enxurrada de mensagens do aplicativo do banco. 10, 11, 12 transações todas entre 3 horas e 7 e 3 horas e 28. Minha mente demorou a processar, $1.200 numa companhia aérea, 2.800 em uma boutique de luxo em Tóquio, 3.100 em uma joalheria chique, além de algumas compras a menores ânsia que $600 em lojas de presentes e restaurantes desconhecidos pode ser considerado pouco. Um frio subiu pela espinha. Pulei da cama, fui até a gaveta da escrivaninha, o espaço do meu cartão estava vazio. Não morava com estranhos, morava com família. Minha irmã mais nova, Claire, estava hospedada comigo havia algumas semanas em que já viraram 2 meses. Supostamente, estava entre empregos e só precisava de um lugar para ficar. Eu vinha pagando mercado, contas, até Uber, porque transporte público a deixava estressada. Agora, meu cartão sumira. Percorri o corredor com o coração batendo tão forte que parecia sacudir minhas costelas. A porta do quarto dela estava fechada, só se ouvia o carregador do celular. Bati 1, 2 vezes, nada. Empurrei a porta, cama vazia. Cozinha escura, banheiro vazio, porta da frente entreaberta. Ao amanhecer, tive a resposta, stories no Instagram, marcados às 4h02, mostrando Claire e nossa prima Paige no aeroporto, sorrindo e segurando cartões de embarque. A legenda, primeira classe para Tóquio, bebê. A vida é curta, viva no luxo. Ao meio-dia, o banco confirmou, mais de 11 mil dólares gastos. Bloqueei o cartão, abri ocorrência de fraude, mas sabia exatamente como isso terminaria. E não errei. Uma semana depois, ela entrou pela porta como se tivesse feito apenas uma viagem de fim de semana, arrastando 2 malas de grife. Paige ainda estava em Kyoto. Claire exalava perfume caro e champanhe do duty free. Antes que eu falasse, meu pai que veio buscá-la disse com frieza, para de fingir. Ela nunca tocaria no seu dinheiro. Você sempre foi paranoica com ela. Não discuti. Apenas sorri. Por quê? Para entender por que ela passar meu cartão não foi um erro isolado, é preciso conhecer a história. Claire sempre foi a princesa intocável da família desde o dia em que nasceu. Não estou exagerando. Se ela queria algo, conseguia, não importava o quão imprudente ou egoísta fosse o pedido. E, se alguém a confrontasse, virava de repente a alma frágil que não suportava a negatividade. Enquanto isso, eu era a responsável designada, tirava boas notas sem que ninguém precisasse pedir, arrumei um emprego aos 16 para pagar minha própria conta de celular, evitava confusão porque sabia que qualquer problema cairia nas minhas costas. Meu pai gostava de me chamar de a equilibrada, o que soa bonito, até perceber que era apenas um código para podermos tirar de você sem se preocupar que vá reclamar. Aos 23, eu já trabalhava, tinha um emprego estável e tinha meu próprio apartamento de 2 quartos. Claire, com 21, já estava na 3ª tentativa de carreira, 6 meses na faculdade comunitária até tirar um tempo para se encontrar, depois escola de cosmetologia até decidir que o mundo da beleza era superficial demais, e, por fim, um emprego de café que largou porque a gerência não vibrava com a energia dela. Adivinha quem pagou o aluguel quando ela ficou sem renda? Quem encheu a geladeira quando o pagamento atrasou? Quem foi consignatário do último cartão de crédito porque o banco estava sendo injusto com seu histórico? Isso mesmo, eu. E o pior. Para ela, nada disso era generosidade. Era apenas o que a família faz. Curioso que essa regra só valia quando a ajuda era para ela. 2 meses antes do golpe de Tóquio, Claire me ligou chorando à meia-noite, tinha brigado com a colega de apartamento e precisava de um lugar para ficar a só por uns dias. Eu disse que sim, tinha um quarto sobrando. E, apesar de todos os sinais vermelhos que aprendi a ignorar, me convenci de que seria temporário. A primeira noite virou 5.
Depois, 2 semanas. Logo, ela começou a se referir ao meu apartamento como nosso lugar. E, no dia em que havia abrir minha geladeira e beber o resto do meu leite de aveia sem pedir, soube que tinha cometido um erro. Mas o verdadeiro sinal de alerta veio quando comecei a notar pacotes chegando em nome dela. Pacotes caros, maquiagens de marca, tênis de grife e coisas que eu sabia que ela não podia pagar. Quando perguntei como estava comprando aquilo, ela riu: "Ah, relaxa, eu tenho tudo sob controle." Tradução: estava se afundando em dívidas num cartão novo ou acumulando uma conta que, mais cedo ou mais tarde, esperaria que alguém provavelmente eu pagasse. Avançando para a noite antes de ela roubar meu cartão, mal nos falamos o dia todo porque eu estava trabalhando até tarde num projeto. Perto da meia-noite, fechei o notebook e fui dormir. Ela ainda estava acordada, esparramada no sofá, rolando o feed do Instagram com Paige no Facetime. Paige, nossa prima, é a parceira de crimes da Claire. Mesma mentalidade, acostumada ao conforto, esperando apoio e fugindo de qualquer responsabilidade. Juntas, formavam a tempestade perfeita de más decisões. Ouvi o suficiente para saber que falavam sobre assumir e aproveitar a vida, mas achei que era só conversa fiada de sempre. Claire tinha menos de $100 na conta. No mês anterior, nem a conta de celular conseguiu pagar sem me pedir emprestado. Às 3 horas da manhã, enquanto eu dormia, ela entrou no meu quarto, pegou minha carteira da escrivaninha e tirou meu cartão de crédito como se fosse um grampo emprestado. Depois, as câmeras do corredor mostraram ela saindo na ponta dos pés com a mala, encontrando Paige lá embaixo e entrando num carro de aplicativo direto para o aeroporto. Quando meu pai disse para eu parar de fingir que ela mexeria no meu dinheiro, não era só ignorância, era um padrão que eu conhecia muito bem. Quando Claire bateu o carro dele aos 19 anos porque estava mandando mensagem no celular, ele disse que ela tinha sorte de estar viva e comprou um modelo mais novo porque o antigo trazia más lembranças. Quando ela torrou $4.000 das economias em uma semana em Miami, ele falou: experiências de vida não têm preço. Quando perdeu o emprego no varejo por faltar 3 turnos, ele a levou para almoçar para animá-la. Já comigo, quando estourei minha conta em $40 na faculdade porque o salário caiu com atraso, meu pai me fez um sermão de 20 minutos sobre disciplina financeira e maturidade. Então, quando fiquei ali parada, com meu pai me encarando e Claire sorrindo atrás dele, entendi que não havia motivo para discutir. Não adiantava mostrar os extratos do banco, os horários, as postagens no Instagram. Ele não iria ouvir. Para ele, Claire não era apenas inocente, era incapaz de ser culpada. E eu? Eu era a irmã mais velha paranoica, que precisava aprender a deixar as coisas pra lá. Mas aqui vai a parte que ninguém na minha família sabia: o cartão de crédito que ela pegou não era qualquer cartão. Era um cartão empresarial, ligado diretamente ao meu negócio paralelo de consultoria em algo que eu vinha construindo silenciosamente havia 2 anos. E ele tinha sistemas de segurança que a Claire jamais entenderia. No momento em que ela passou o cartão para comprar as passagens de primeira classe, recebi um alerta. Não só do banco, mas também do meu próprio sistema de rastreamento. Cada transação feita depois disso ficou registrada, com geolocalização e dados detalhados do estabelecimento, informações que deixariam a cabeça dela girando. Ou seja, eu já tinha tudo o que precisava. E não iria apenas reaver o dinheiro. Ia garantir que aquela fosse a última vez que ela, ou qualquer outra pessoa da família, tentasse algo assim. Uma semana depois de Claire voltar do Japão, a atmosfera no meu apartamento estava tóxica. Ela não pediu desculpas. Não deu explicações. Agia como se tivesse feito um passeio rápido no fim de semana e não uma viagem internacional em primeira classe financiada por cobranças não autorizadas. Meu pai continuava insistindo, aparecendo dia sim, dia não, para ver como ela estava na verdade, para me lançar olhares como se eu fosse a vilã por tratar mal a pobre irmã. Naquela sexta-feira, decidi que tinha acabado. Acabado de ser a pessoa em quem a família podia contar financeiramente. Acabado de morder a língua enquanto Claire e Paige viviam às custas dos outros. Acabado de aturar a devoção cega do meu pai à sua menina de ouro. Então, preparei o palco. Disse a Claire que tinha pedido comida para todos nós, seu sushi favorito, daquele caro a ponto de você se perguntar se é até legal cobrar tanto por peixe cru. Falei que o papai também devia vir, já que precisávamos acertar as coisas. Eles chegaram pontualmente.
Claire, de hobby de seda e chinelos de grife de $900, os mesmos que comprou em Ginza, Tóquio. Meu pai, de jeans e polo, com a carranca já pronta. Sentamos à mesa, os recipientes de sushi soltando vapor no centro. Deixei que comecem por alguns minutos antes de me recostar na cadeira e dizer: então, sobre os $11.000 que você gastou no meu cartão empresarial? Claire revirou os olhos tanto que achei que fossem cair. Ai, meu Deus, você ainda está com essa história? Já falei que não mexi no seu dinheiro. Para de inventar. Meu pai entrou na conversa na hora. Chega, Alex. Não vamos alimentar essa bobagem de novo. Eu sorri. Ótimo. Não vamos alimentar. Vamos provar. Por baixo da mesa, puxei meu notebook. Já tinha deixado pronto o relatório do meu sistema de rastreamento do cartão. Cada compra feita, com o nome do estabelecimento, horário exato e até imagens de câmeras de segurança enviadas por lojistas mais do que dispostos a ajudar quando expliquei que se tratava de uma investigação sobre transações não autorizadas. A primeira imagem apareceu na tela: Claire e Paige no lounge de primeira classe do LAX. Taças de champanhe nas mãos. Cartões de embarque claramente visíveis. Horário: 3h58. Meu pai congelou no meio da mordida. Os hachis de Claire caíram sobre a mesa. Clique. Próximo slide. Claire passando meu cartão no duty free do aeroporto de Haneda, braços cheios de sacolas de luxo. Horário: 17h12, horário do Japão. Clique de novo. Ela comprando exatamente aqueles chinelos de $900 que estava usando naquele momento. Quer que eu continue? Perguntei, com a voz calma, mas alta o suficiente para fazê-la estremecer. Meu pai começou a falar, mas o interrompi. Não. Você passou a semana inteira me dizendo para parar de fingir, então vamos colocar tudo às claras. Eu não só congelei o cartão. Abri um processo formal por cobranças não autorizadas, o que significa que o banco já reverteu os gastos e a polícia tem uma cópia deste relatório. O rosto de Claire perdeu toda a cor. Você chamou a polícia? Você fez compras sem a minha permissão, respondi friamente. Em uma conta empresarial, que, aliás, tem consequências legais sérias. Você fez compras sem autorização e colocou o meu trabalho em risco. Meu pai bateu a mão na mesa. Alex, isso é família. Não se chama a polícia para disputas familiares. Ri, curto e amargo. Família? Quer dizer a mesma família que passou anos me sobrecarregando financeiramente e emocionalmente enquanto defendia cada erro dela? A mesma família que me mandou parar de fingir, em vez de acreditar em mim, mesmo com provas na mão? A voz de Claire falhou, a falsa confiança se desmanchando. Eu posso te pagar de volta. Me inclinei para a frente. Não, você não pode, porque não tem $11.000 e nem vai ter, por isso vai fazer as malas hoje à noite e sair do meu apartamento. E você, pai? Olhei diretamente nos olhos dele, não é bem-vindo aqui até admitir o que ela fez e se desculpar por ter ficado contra mim. O maxilar dele se apertou. Você está cometendo um erro. Ela é sua irmã. Não disse, levantando-me, com a voz firme pela primeira vez. Ela é uma adulta que foi acostumada a viver às custas dos outros porque você nunca a fez enfrentar as consequências. Pois parabéns, ela está prestes a enfrentá-las. Empurrei um envelope pela mesa. Dentro, uma cópia impressa do boletim de ocorrência, o número oficial do processo aberto pelo banco e a lista de todas as transações feitas. Se acha que estou blefando, pode ligar para o detetive cujo número está no fim. Ele está esperando sua ligação. As mãos de Claire tremiam quando empurrou a cadeira para trás. Você está arruinando minha vida. Afastei-me e apontei para a porta. Não, Claire. Só estou garantindo que você não interfira mais na minha vida. Ela entrou furiosa no quarto de hóspedes para começar a arrumar as malas. Meu pai ficou sentado por um momento, olhando para o envelope como se fosse explodir. Depois se levantou, murmurou algo sobre eu ser sem coração e a seguiu. Quando a porta se fechou atrás deles, senti algo que não sentia havia anos, controle absoluto e inabalável sobre a minha própria vida. E soube, sem sombra de dúvida, que aquilo era apenas o começo. Nas primeiras 24 horas depois de expulsar Claire e meu pai,
meu celular não parou de vibrar. Claire começou com mensagens de texto. Você está exagerando. Sempre foi ciumenta de mim. Vai se arrepender disso. Quando isso não funcionou, passou para mensagens de voz. Chorando e gritando ao mesmo tempo, ela disse: Você virou toda a família contra mim. O papai está tão chateado que nem comeu o dia inteiro. Ótimo. Que ele sinta, pela primeira vez, como é quando alguém não está bancando tudo para ele. Na manhã seguinte, o próprio pai ligou. Eu ignorei. Depois vieram as tentativas de me fazer sentir culpa via mamãe, que eu nem vi havia semanas. Você não pode retirar as acusações? Isso está destruindo a família. Ela é sua única irmã, vocês deveriam se apoiar. Apoiar ela? Eu fazia isso desde a adolescência. A única coisa que Claire sustentava eram seus próprios vícios. 2 dias depois, as consequências reais chegaram. O detetive Harris, do Departamento de Crimes Financeiros, me ligou para confirmar que Claire havia sido formalmente notificada. Ela tinha 2 opções: pagar tudo e assinar a admissão de culpa ou enfrentar o processo. Achei que isso geraria uma nova onda de súplicas dela, mas veio o silêncio. Pior ainda, significava que ela estava se virando. No dia seguinte, Paige me ligou, o que só acontecia quando queria algo: Alex. Claire está desesperada. Se isso for adiante, ela nunca mais arruma emprego. Deixei ela falar por 1 minuto antes de interromper. Talvez ela devesse ter pensado nisso antes de fazer algo sem autorização. Ah, e Paige, se fosse você, eu apagaria aquele álbum de Tóquio antes que a polícia pergunte como você pagou a passagem. A ligação caiu. À tarde, mamãe apareceu sem avisar, entrou sem bater, como se ainda tivesse esse direito. Eles estão no motel. É horrível. Você humilhou sua irmã. Eu apenas me encostei no balcão. Humilhei? Não, mãe. Eu apenas apresentei os fatos. Ela, trêmula, respondeu: Você poderia ter resolvido isso em silêncio. Assuntos de família não deveriam ser públicos. Só são públicos porque Claire fez 11 mil reais em compras documentadas sem autorização. Quis tratamento de primeira classe. Agora está recebendo. O rosto dela endureceu. Seu pai acha que você foi longe demais. Eu sorri. Seu pai não é bem-vindo aqui até admitir que estava errado. E se continuar ligando para o detetive para encobrir, vai acabar explicando por que defendeu um ato sob investigação criminal. Ela se calou. Em 1 semana, a família se dividiu. De um lado, pai, mãe e 2 primos que sempre ficaram do lado da Claire, me pintando como o irmão frio e ingrato. Do outro, meu tio, minha tia e alguns parentes que, em silêncio, já observavam essa dinâmica há anos e me parabenizaram por finalmente me impor. O tio Rob até confessou: todos sabíamos que a Claire estava fora de controle, mas ninguém queria ser o primeiro a dizer. O verdadeiro choque veio 2 semanas depois. Claire apareceu no meu prédio, não para se desculpar, mas para negociar. De jeans e moletom, sem grife à vista, parecia pequena. Eles topam encerrar tudo se eu te pagar em 6 meses, mas preciso que você diga que está de acordo. Não hesitei, você pode enviar os pagamentos para o meu advogado. Não vou falar por você nem aliviar nada. Ou você faz isso oficialmente, ou vai ter que lidar com as acusações. O maxilar dela se contraiu, os olhos marejados. Você realmente desistiu de mim, não é? Encostei no batente da porta, braços cruzados. Claire, eu desisti de você no segundo em que pegou meu cartão. Isso aqui é só papelada. Ela foi embora sem dizer mais nada. 3 meses depois, o caso foi encerrado. Ela juntou o dinheiro sabe-se lá como, assinou a admissão de culpa e a fraude entrou oficialmente no histórico dela. Meu pai não me olha nos olhos desde então. E minha vida? Mais silenciosa, calma e rica não só financeiramente, mas de formas que eu nem percebia que sentia falta. Sem batidas inesperadas na porta. Sem empréstimos que nunca são pagos. Sem pisar em ovos para não ferir o ego de alguém dentro da minha própria casa. Pela primeira vez em anos, a única pessoa no controle do meu dinheiro, do meu espaço e da minha paz sou eu. Já se passaram 6 meses desde a noite em que deslizei aquele boletim de ocorrência pela mesa. Claire não pôs os pés no meu apartamento desde então.
Meu pai ainda manda, de vez em quando, mensagens passivo-agressivas, espero que esteja orgulhoso de si mesmo. E eu estou. Pela primeira vez na vida, não vivo em modo de contenção de danos. Não espero a próxima emergência em que, magicamente, só eu poderia resolver. Não faço orçamento pensando na irresponsabilidade de outra pessoa. E, o mais importante, não me sinto mais culpado por me colocar em primeiro lugar. Olhando para trás, chega a ser engraçado quanto tempo deixei esse ciclo continuar. Anos dizendo a mim mesmo que era só dessa vez. Que era mais fácil pagar a conta do que começar uma briga. Que a família ajuda a família mesmo quando essa família coloca um peso financeiro constante sobre você. Mas aqui vai a verdade que eles nunca querem que você perceba. Se você não coloca limites, eles continuam mudando as regras até você não se reconhecer mais. Eles não param porque você foi generoso. Eles param porque você tornou impossível continuar tirando. E, no momento em que você traça essa linha, vão chamá-lo de egoísta porque você cortou o suprimento deles. Algumas semanas atrás, encontrei a Paige no supermercado. Ela congelou, como se tivesse visto um fantasma. Sorri, cumprimentei e continuei andando. Ela provavelmente esperava que eu perguntasse sobre a Clary, demonstrasse alguma curiosidade. Não perguntei, porque, sinceramente, não me importo. O histórico da Clary agora impede que ela consiga certos empregos, o que, tenho certeza, ela chama de injusto. Ela ainda posta no Instagram, mas já não são lojas de primeira classe, agora são brechós e noites com vinho barato. As legendas estão cheias de frases sobre a recomeçar, mas eu sei a verdade, isso não é reinvenção. É a realidade finalmente cobrando a conta. Não sinto satisfação com as dificuldades dela, mas também não carrego mais o peso delas. Ações têm consequências. E, pela primeira vez, elas caíram onde deviam. Dias atrás, eu estava no sofá, pés para cima, negociando o contrato com um novo grande cliente. Meu celular vibrou. Um e-mail do banco confirmando, um depósito de R$ 7.800 havia caído na minha conta. Última parcela da Clary. Fiquei olhando para aquele número por um momento e depois ri. Não porque eu precisasse do dinheiro estou melhor do que nunca, mas porque parecia o último prego no caixão que eu vinha construindo há anos. Não para Clary, mas para a versão antiga de mim mesma. Aquela que se dobrava para manter a paz, que confundia facilitação com amor, que achava que dizer não era trair a família, que acreditava que meu valor se media pelo quanto eu podia dar antes de quebrar. Essa pessoa se foi. A nova eu mantém as portas trancadas, os alertas do banco ativados e os limites bem definidos. Moro em um espaço que é meu em todos os sentidos financeiro, emocional e físico. Parei de justificar minhas escolhas para pessoas que só se incomodam porque não podem mais tirar proveito de mim. E se meu pai, a Clary ou qualquer outra pessoa daquele lado da família tentar testar esses limites de novo, não vou precisar de provas nem de boletim de ocorrência para encerrar a situação. Vai bastar uma única palavra, não. Porque aprendi a verdade mais libertadora que existe: eu não sou a rede de segurança deles. Eu não sou o plano B. Eu não sou a última saída. E nunca mais serei o caixa eletrônico de ninguém. Suspeitei que meus pais estavam planejando assumir minha empresa, então transferi minhas ações. Um mês depois, eles anunciaram um plano de reestruturação e ficaram chocados ao descobrir que eu já não tinha mais o controle.
Você sempre foi ingrato. Esta é uma empresa da família. Tudo nos pertence. Obrigado por estar aqui comigo hoje. Espero que você esteja tendo um dia maravilhoso, onde quer que esteja. Seria ótimo se você pudesse compartilhar nos comentários de qual cidade ou país está assistindo, e que horas são aí. Agora, vamos começar nossa história juntos. Suspeitei que meus pais estavam tramando algo. Queriam tomar conta da minha empresa. Então, tomei a dianteira e transferi minhas ações. Um mês depois, anunciaram uma reestruturação e ficaram atônitos ao perceber que eu não estava mais no comando. Você sempre foi ingrato. Essa é uma empresa da família. Tudo é nosso. Minha garagem não era apenas um espaço de trabalho. Era meu santuário. Um lugar sagrado que cheirava a ambição e pizza velha, um aroma que, por algum motivo, ainda me traz certo conforto. Ali, entre fios emaranhados e telas brilhantes, dediquei cada grama da minha juventude, cada pensamento desperto, à criação da Innovate Tech Solutions. Eu tinha 24 anos, recém-formado em ciência da computação, com um desejo ardente de provar meu valor não só ao mundo, mas especialmente às duas pessoas cuja aprovação eu mais almejava, meus pais, Martha e Richard Vance. Não era apenas uma empresa. Era meu sangue, meu suor, e um desejo quase desesperado de mostrar que eu era digno do amor deles. Digno de um lugar naquela mesa de família que parecia perfeita demais para ser real. Lembro daqueles primeiros dias com uma dor agridoce. As horas viravam dias sem aviso. Os jantares de macarrão instantâneo tinham gosto de vitória. E a exaustão de trabalhar até depois do amanhecer me moldou. Eu construí a Innovate Tech do nada. Uma prova de pura coragem e noites em claro. Meus pais, bem-sucedidos no ramo imobiliário, me deram um empréstimo modesto $10.000 para comprar os primeiros equipamentos de servidor. Uma fração do que eu mesmo investi. Mas, para eles, aquilo era um investimento. A fundação sobre a qual nosso negócio de família cresceria. Michael, querido, dizia minha mãe, com a voz doce como mel quente, é muito importante manter tudo em família. É para a nossa segurança. Ela dizia isso com um sorriso que parecia derreter gelo, mas escondia uma armadilha de aço. Achei que era amor. Era controle. Por insistência deles e por um desejo profundo de agradá-los, de ser o filho perfeito, registrei a Innovate Tech como uma empresa familiar. Eles assumiram cargos simbólicos no conselho. Nunca puseram os pés na garagem. Nunca entenderam uma linha de código, um algoritmo. Aquilo era meu mundo, não o deles. Mas, em cada evento social, cada coquetel no clube de campo, lá estavam eles, sorrindo. A empresa do nosso filho. Nosso negócio de família. Palavras ocas, um teatro para impressionar. Emily, minha irmã mais nova, alguns anos abaixo de mim, parecia atravessar a vida carregada em bandeja de prata. Era filha de ouro. Idolatrada sem esforço, bem-sucedida sem esforço. Tudo nela parecia superficial. Estudou nas melhores escolas, dirigia os carros mais novos e nunca parecia suar. Enquanto eu trabalhava incansavelmente, construindo, provando meu valor, esperando por uma migalha do afeto que parecia brotar naturalmente dela, Emily estava sempre ao lado dos meus pais, reforçando suas narrativas, me fazendo sentir como uma estranha observando de fora. Ela era mestre em revirar os olhos com sutileza, suspirar com desprezo, dar aqueles empurrõezinhos suaves que, de alguma forma, sempre me colocavam à margem. Eu a amava, é claro. Era minha irmã. Mas sempre existiu um ressentimento silencioso, uma sensação constante de estar nadando contra uma corrente que favorecia apenas ela. À medida que a Innovate Tech crescia, o doce aroma do sucesso se espalhava, misturado ao gosto metálico da desconfiança. As visitas dos meus pais mudaram. Eles pararam de elogiar. Começaram a inspecionar. Você tem certeza de que essa nova campanha de marketing faz sentido, Michael? Minha mãe perguntava com as sobrancelhas levemente arqueadas, sugerindo que eu não sabia o que estava fazendo. Richard exigia relatórios financeiros com a voz firme, sempre comparando meus gastos com os deles, insinuando nem tão sutilmente que eu era imprudente e irresponsável. Lembre-se, filho, este é o nosso investimento. Precisamos proteger o legado da família. O zumbido dos meus servidores, que antes me embalava como uma canção de ninar,
agora soava como uma estática crescente em meus ouvidos, um aviso. Então começaram os sussurros abafados. Eu entrava na sala de estar, e as conversas cessavam bruscamente, como pedras atiradas num poço. Seus olhares se desviavam depressa, a postura rígida fingindo naturalidade. Notei o Cadillac prateado deles estacionado várias vezes diante de um escritório de advocacia que eu não reconhecia, longe do advogado habitual da família. O comportamento deles comigo já havia mudado há algum tempo, mas agora era impossível ignorar. Havia uma frieza nova, um tom exigente na fala, um olhar que já não lembrava afeto, mas avaliação. Como se eu fosse um ativo sendo analisado. Meu peito apertava. Um medo gelado me atravessava os ossos. O estômago revirava, um nó familiar de ansiedade crescendo a cada sussurro, a cada troca de olhares silenciosa entre os dois. A casa onde cresci antes, um lugar de conforto e suposta segurança, de repente parecia estranha. Cada foto na parede, com seus sorrisos largos e o meu meio contido, agora parecia uma acusação silenciosa. Eu sabia, com uma certeza dolorosa, que algo estava profundamente errado. A fachada cuidadosamente construída estava se rompendo. E a verdade, seja lá qual fosse, espreitava na sombra, prestes a se revelar. A primeira rachadura veio, ironicamente, de Emily. Numa noite, encontrei-a largada numa poltrona confortável em seu apartamento. Segurava uma taça de Pinot Noir pela metade. O cabelo, sempre impecável, estava ligeiramente bagunçado. A maquiagem borrada sob os olhos. Pela primeira vez, ela parecia realmente vulnerável. Realmente humana. Mamãe esteve aqui, disse com a voz arrastada, rouca, carregada de algo que eu não soube identificar de imediato. Raiva. Ressentimento. Ela ficou falando que eu precisava encontrar meu equilíbrio e parar de depender deles, continuou, com um riso amargo. Como se eu não tivesse passado a vida toda ajudando você. Foi uma explosão rara de frustração genuína, vinda de alguém que geralmente se escondia atrás de uma superioridade indiferente. Vi minha oportunidade. Eles estão agindo de forma estranha, comecei com cautela. Reuniões secretas, sussurros. Está tudo muito esquisito. Ela soltou um riso seco, sem humor. Sai dessa, Michael. Eles estão planejando algo grande. Fez uma pausa e deu um gole longo no vinho. Eu ouvi eles conversando com o Sr. Davis, não o advogado da família. O outro. Estavam falando sobre reestruturar a Innovate Tech. Disseram que você está muito independente, ingrato. E que precisavam retomar o controle, antes que você destruísse tudo. As palavras dela me atingiram como um soco. Cada sílaba era um caco de vidro perfurando o mundo que eu havia construído com tanto cuidado. Minha mente girava. Ingrato. Joguei a caneca no chão. Eu transformei a Innovate Tech em uma empresa multimilionária. Um feito do qual eles viviam se gabando. Foi minha visão, meu trabalho, meus sacrifícios. E eles me viam como um peso, alguém fora de controle, que precisava ser contido. Eles estavam falando em tomar o controle. Michael, continuou Emily, a voz baixando até virar um sussurro, eles acham que você está se achando demais. Mamãe disse que você se perdeu, que eles precisam intervir para proteger o investimento, para garantir o legado da família. Ela fez uma pausa antes de continuar. Ela até falou em te substituir por alguém mais manejável. Sinceramente, acho que por um segundo até consideraram me colocar no seu lugar. Mesmo eu não sabendo a diferença entre um garçom e uma frigideira. Uma risada amarga escapou dos seus lábios. Meu peito apertou, como se tivesse enrolado arame farpado em volta dos meus pulmões. O chão sob meus pés não estava apenas tremendo, ele se abria, revelando um abismo de traição. Olhei para a lareira de Emily. Sobre ela, uma foto de Natal tirada no ano passado, meticulosamente encenada. Eu estava lá, sorrindo, mas agora parecia um intruso. Uma figura deslocada. Meus dedos tremiam. A velha caneca de cerâmica que eu segurava escorregou e caiu ruidosamente sobre a mesa. Era isso. Eu não tinha mais nada. Nenhuma ilusão à qual me agarrar. Meus próprios pais, aqueles que deveriam ser meu alicerce, estavam planejando me derrubar. A traição era total, fria, calculada. Cada lembrança, cada gesto de afeto, agora distorcido em algo sombrio.
O ar no apartamento de Emily parecia pesado. Eu mal conseguia respirar. Nem percebi que ela ainda falava, murmurando alguma coisa, enquanto me levantava e arrastava a cadeira pelo chão de madeira. Eu precisava sair. Precisava pensar. Minha mente disparava em 1000 direções. Fragmentos de conversas, olhares sutis, tudo começava a fazer sentido. Era como assistir a um acidente em câmera lenta. Os sinais sempre estiveram lá. Eu é que não quis ver. Estava cego. Cego pela esperança. Pela necessidade de aprovação. Mas meu primeiro sentimento não foi raiva. Foi derrota. Uma dor imensa, impotente. O que eu podia fazer? Eles eram meus pais. Tinham poder. Conexões. E uma crença inabalável de que estavam sempre certos. Por uma hora inteira, fiquei paralisado. Uma marionete prestes a ter os fios cortados. Me tranquei no meu escritório. O zumbido constante dos servidores, antes reconfortante, agora soava como zombaria. Como um lembrete cruel do que eu estava prestes a perder. Olhei para a foto de família na minha mesa. Aquela em que, agora, eu me via recortado mentalmente. Passei os dedos sobre o meu rosto sorridente. Um fantasma de tempos mais simples. Mais ingênuos. Pensei em desistir. Largar tudo. O pensamento me envolveu como um manto escuro de esquecimento. Era quase sedutor. Mas então, algo mudou. Uma brasa fria de desafio acendeu dentro de mim. Eu construí isso. Eu sangrei por isso. Ninguém, nem mesmo eles, vai me tirar isso. Meu desespero se cristalizou em determinação. Peguei meu laptop, os dedos voando pelo teclado, procurando pelos melhores advogados corporativos da cidade. Na manhã seguinte, conheci Sarah Jenkins. O escritório dela, com cheiro de livros antigos, café fresco e um leve aroma cítrico de limão, virou meu refúgio. Sarah era afiada, objetiva, mas com uma empatia discreta que acalmava meus nervos expostos. Contei tudo, os anos de manipulação silenciosa, os sussurros, a confissão de Emily. Ela ouviu com atenção. O olhar firme. A calma controlada. Era uma tábua de salvação no meio do mar revolto que minha vida tinha se tornado. Michael, isso não é ingratidão, disse ela, com a voz firme, cortando de vez minhas dúvidas. Isso é autopreservação. Trata-se de limites. E eles estão tentando apagar os seus completamente. As palavras dela foram como um jato de água fria. Me despertaram. Ela então começou a me explicar com calma a minha posição precária na atual estrutura acionária. Meus pais, mesmo com cargos meramente simbólicos no conselho, detinham mais poder do que eu jamais percebera por ingenuidade ou excesso de confiança. Mas ela também trouxe uma saída. Precisamos agir de forma rápida e discreta, explicou, enquanto rabiscava diagramas em um quadro branco. A melhor defesa, neste caso, é um ataque estratégico e cirúrgico. Podemos transferir a maioria das suas ações para um terceiro de confiança. Alguém leal a você. Alguém que compreenda sua visão para a Innovatech. Imediatamente pensei em David, meu COO. David esteve ao meu lado quase desde o início, um gênio da programação, um amigo leal. Ele viveu os Ramen Nights comigo, as crises existenciais, os pequenos triunfos. Ele entendia a Innovatech porque ajudou a moldá-la, tijolo por tijolo, junto comigo. O processo legal foi objetivo, quase clínico. Mas cada assinatura nos papéis de transferência parecia arrancar um pedaço do meu coração. Foi um sacrifício necessário, uma incisão brutal para salvar o sonho pelo qual eu havia lutado por tantos anos. Depois que David saiu com os documentos em segurança, guardados em sua pasta de couro, o silêncio no escritório foi ensurdecedor. Era o prenúncio silencioso do que estava por vir. Enquanto Sarah cuidava de sua parte, comecei minha própria operação. Vasculhei e-mails antigos, encontrei ameaças veladas, comentários condescendentes dos meus pais. Achei registros das contribuições financeiras deles, uma gota no oceano, perto dos milhões que eu havia investido e dos anos em que trabalhei sem receber um centavo. Cheguei a desenterrar mensagens de voz esquecidas. A voz da minha mãe, normalmente doce, tornava-se cortante, me acusando por decisões que eu havia tomado sozinho.
Foi uma escavação dolorosa, uma arqueologia emocional que revelou os ossos da farsa deles. E então encontrei os documentos originais de constituição da empresa. Lembrei de uma reunião apressada, anos atrás, com um advogado júnior. Ele mencionou uma cláusula padrão de salvaguarda seção 7, subseção B. Algo sobre os direitos dos fundadores em caso de tentativa de aquisição hostil. Na época, mal prestei atenção. Confiei nele. Confiei neles. Mas agora, lendo a linguagem jurídica com atenção, um arrepio percorreu minha espinha. Aquela pequena cláusula, enterrada no meio do estatuto, era meu grito silencioso contra o futuro que eu temia, ainda que inconscientemente. Era o sussurro de um eu mais jovem e cauteloso finalmente sendo ouvido. O convite chegou uma semana depois. Um cartão em relevo, formal, convidando para uma reunião familiar para discutir o crescimento futuro da Inovatech. A formalidade era quase absurda, um contraste gritante com os almoços de domingo, simples e íntimos, de outros tempos. Aquilo não era uma reunião. Era uma convocação. E eu sabia disso. Era armadilha. Na casa ampla e impecavelmente decorada dos meus pais, o ar parecia carregado de expectativas não ditas, sufocado pelo cheiro excessivo do perfume caro da minha mãe. Cada vaso antigo, cada superfície polida parecia exalar a autoimportância deles. Emily já estava lá. Sentada na beirada de uma poltrona de veludo, tensa. Os ombros rígidos. O olhar oscilando entre mim e nossos pais. Ela estava pálida, a confiança vibrante que costumava irradiar havia dado lugar a um desconforto evidente. O advogado da família, Sr. Davis, estava ao lado deles. Um homem severo, sempre impecavelmente vestido, com ternos que pareciam sempre um número menor do que seu ego. Seu rosto exibia uma confiança ensaiada e arrogante. Ele me deu um aceno breve, mais um gesto de desprezo do que cortesia. Michael, querido, começou minha mãe, a voz soando como um ronronar meloso, que não chegava aos olhos. Estamos tão orgulhosos de tudo que você conquistou. As palavras soaram como um tapinha condescendente na cabeça de uma criança. Não era reconhecimento pelos anos de trabalho exaustivo. Era um negócio de família. Ela fez uma pausa, enfatizando a palavra família, como se fosse algo sagrado e intocável. Chegou a hora de uma abordagem mais estruturada, disse ela. Richard se inclinou para a frente. Sua voz era firme, carregada da autoridade patriarcal a qual sempre estivera acostumado. Marta e eu, com nossa experiência, decidimos que o melhor a fazer é implementar um novo plano de reestruturação, para garantir a prosperidade de longo prazo da Inovatech. Ele começou um discurso meticulosamente ensaiado, detalhando como assumiriam um controle mais direto. Eu seria marginalizada, reduzida a uma figura decorativa, talvez mantida como uma consultora externa. Um rebaixamento mal disfarçado, claramente desenhado para me privar de qualquer poder real. Ele chegou ao ponto de descrever como tomariam meu escritório principal, aquele que construí do zero, e me realocariam para um espaço menor, sem destaque. Suas palavras pingavam condescendência, como se me fizessem um favor antes de desferirem o golpe fatal. De repente, o cheiro dos lírios se tornou áspero, sufocante, como se o próprio ar da sala estivesse contra mim. Eles concluíram a apresentação com rostos ansiosos, esperando minha aceitação submissa. Acreditavam que eu estava acuado, que me curvaria como um filho obediente à vontade dos pais. Mas eu apenas sorri. Um sorriso calmo, quase arrepiante, que se espalhou lentamente pelo meu rosto. Meu coração martelava contra as costelas, uma batida frenética de expectativa e medo, mas minha expressão seguia serena. Levei a mão à minha pasta. Meus dedos roçaram o papel firme dos documentos de transferência de ações, e aquele toque enviou uma onda elétrica pelo meu corpo. Puxei os documentos nítidos, oficiais, e os deslizei lentamente sobre a mesa de mogno, na direção do Sr. Davis. Há apenas um pequeno detalhe que vocês parecem ter esquecido, disse eu, minha voz baixa, mas clara como um sino no silêncio repentino da sala. O plano de reestruturação de vocês requer uma votação majoritária. E vocês, não a têm mais. O efeito foi imediato. Explosivo. Os rostos dos meus pais se contorceram, um grotesco desfile de emoções da arrogância à incredulidade, até chegar a uma fúria crua e descontrolada. Richard bateu com força na mesa, fazendo as xícaras de chá tremerem. Marta gritou.
Sua fachada de compostura se desfez em uma máscara de pura raiva. Você sempre foi ingrato. Ela gritou, a voz aguda e trêmula. Isso é um negócio de família. Tudo isso é nosso, seu ingrato venenoso. Como pôde trair sua própria carne e sangue? O Sr. Davis, visivelmente perturbado, empalideceu. Gaguejou. Isso é inesperado, senhor. As acusações começaram a chover, como pedras afiadas. Traidor. Rugiu Richard, o rosto roxo de fúria. Eu sabia. Sabia que não podíamos confiar em você. No meio do caos, meus olhos encontraram os de Emily. Ela tremia. Estava pálida, os olhos arregalados, uma mistura de medo e uma nova, crescente compreensão. Aquela cautela habitual em sua expressão havia desaparecido. Em seu lugar, vi uma vulnerabilidade crua. E então, algo mudou. Um brilho de decisão endureceu seu olhar. Num raro e corajoso momento de confronto, tendo presenciado a verdadeira face dos nossos pais e a força silenciosa que o mantinha, ela interveio. Sua voz, embora trêmula, foi firme, cortando o caos como uma lâmina afiada. Ele tem razão. Mãe. Pai. Disse ela, ganhando força a cada palavra. Vocês estavam planejando tudo isso. Eu ouvi vocês. Ouvi quando disseram que o Michael era dispensável. Que ele era apenas uma ferramenta. Ela olhou diretamente para nossa mãe, os olhos cheios de uma fúria contida. Você disse que ele estava perdido. E que, se algo desse errado, eu seria mais fácil de controlar. As palavras de Emily atingiram nossos pais como um golpe físico. Ficaram em silêncio. As bocas abertas. As acusações suspensas no ar. Emily, a filha favorita, a que sempre estivera ao lado deles, agora estava ao meu lado. Ela confirmou o que eu dizia. E rasgou a mentira deles de dentro para fora. O silêncio que se seguiu foi mais devastador que qualquer grito. Aproveitei aquele momento. Respirei fundo calma, ainda que com o coração disparado. E já que estamos falando sobre o que nos pertence, continuei, com a voz firme, retirando outro documento da pasta. Talvez vocês queiram revisar os documentos originais de Constituição. Em especial, a seção 7, subseção B. Deslizei uma cópia destacada da cláusula pela mesa polida. Esta cláusula que vocês dois assinaram anos atrás me concede, como fundador principal, o direito de iniciar a compra de todas as ações não fundadoras pelo valor nominal original, no caso de uma tentativa documentada de aquisição hostil, ou de violação do dever fiduciário por parte de membros do Conselho. Expliquei tudo com calma. O plano de reestruturação deles, somado ao testemunho de Emily e às evidências que eu havia reunido, constituíam exatamente isso. Essa foi a semente da autopreservação que eu havia plantado sem saber, anos atrás, uma cláusula padrão, recomendada por um jovem advogado que, na época, disse: só por precaução, Sr. Vance. É sempre bom ter um paraquedas. Agora, ela florescia como minha salvação. Aquela pequena cláusula, enterrada profundamente nos estatutos da empresa, tornou-se meu grito silencioso contra um futuro que, no fundo, eu sempre temi. Era o sussurro de um eu mais jovem, mais cauteloso, finalmente sendo ouvido. Meus pais estavam derrotados. Completamente. Os rostos deles eram uma máscara grotesca de raiva, descrença e horror crescente. O Sr. Davis, o advogado deles, apenas balançava a cabeça, derrotado. Suas ameaças agora soavam ocas, suas vozes roucas e frágeis. Todo o controle que haviam construído meticulosamente estava ruindo diante deles. E eu, permaneci firme. Uma calma profunda me invadiu no meio da tempestade. O ar, antes carregado de mentiras e manipulação, parecia agora limpo, fresco, um sopro de liberdade. A raiva deles era uma chama que se apagava, perdendo força à medida que seu mundo cuidadosamente construído desmoronava. Pela primeira vez, eu compreendi o que era respirar livremente. A reunião de família não terminou com um estrondo, mas com os gemidos abafados de tiranos derrotados. Meus pais, vermelhos de raiva e cuspindo acusações, finalmente saíram furiosos, deixando o Sr. Davis para trás. Ele recolheu seus papéis e me ofereceu um pedido formal e profissional de desculpas por todo o mal-entendido. Mas não houve mal-entendido.
Houve uma tentativa de aquisição hostil. Exposta. Desmantelada. As consequências legais foram rápidas e decisivas. Com o apoio inabalável e a mente afiada de Sarah Jenkins, demos início ao processo formal de remoção dos meus pais do conselho da Inovat e finalizamos a transferência das ações. Em seguida, procedemos com a compra das ações nominais deles, pelo valor simbólico estabelecido na seção 7, subseção B. Eles, claro, tentaram retaliar. Entraram com uma enxurrada de ações judiciais, alegando fraude e quebra de contrato. O primeiro advogado, Sr. Davis, se demitiu rapidamente, dando lugar a um litigante mais agressivo mas igualmente ineficaz. Sarah rebateu cada acusação com facilidade, usando as provas que havíamos reunido com precisão cirúrgica. E-mails comprometores. Gravações de áudio claras. E, principalmente, o depoimento voluntário de Emily. As ameaças dele se tornaram ecos fracos em um salão vazio. Sarah disse, com a tranquilidade de quem sabe que venceu. Construímos esse caso tijolo por tijolo, Michael. Com dor. Mas sólido. As implicações financeiras não foram catastróficas para meus pais, mas foram sentidas. Perderam o investimento nominal que haviam feito na Inovat Tech, uma quantia pequena frente à avaliação atual da empresa, mas com valor simbólico enorme, controle e receita futura. Tudo o que mais desejavam. Talvez mais dolorosos que a perda financeira tenham sido os honorários advocatícios, um rombo contínuo, alimentando uma guerra pessoal sem futuro. Mas o golpe real, o que me atingiu mais profundamente, foi a humilhação pública. Apesar dos meus melhores esforços para manter tudo em sigilo, a notícia da disputa familiar acabou vazando nos círculos sociais onde tudo se espalha rápido. No início, alguns amigos e parentes acostumados à imagem pública dos meus pais como patriarcas benevolentes se compadeceram deles. Pobres pais traídos. Mas a verdade tem um jeito sutil e implacável de se infiltrar. Emily, em conversas discretas com amigos em comum, confirmou a manipulação, reforçando minha versão dos fatos. Eu também falei. Sem rancor. Com fatos. De forma serena. Deixei que a verdade fizesse seu trabalho. Pouco a pouco, a opinião pública mudou. Ganhei aliados inesperados, parentes distantes, antigos amigos da família, até alguns ex-sócios dos meus pais que, talvez, já tivessem percebido sinais do que eles realmente eram. Eles me ofereceram apoio silencioso, olhares cúmplices, palavras de validação. Aos poucos, ficou claro. Eu não estava louco. Era apenas mais uma vítima de uma estrutura familiar narcisista e tóxica. Foi uma decepção social amarga, mas necessária. Uma ferida que precisava ser aberta para finalmente cicatrizar. A mudança mais significativa, no entanto, aconteceu dentro de mim e nos meus vínculos mais íntimos. Meu relacionamento com Emily, antes rompido por anos de favoritismo sutil e ressentimentos nunca ditos, começou a se reconstruir. Uma semana após o encerramento do processo judicial, ela apareceu no meu escritório. Pequena, hesitante. Me desculpa, Michael sussurrou, quase sem voz. Por tudo. Por não ter enxergado antes. Por não ter te defendido. Conversamos por horas. De verdade. Pela primeira vez em anos, ela abriu o coração. Falou de suas próprias lutas, da pressão constante de agradar, do medo de decepcionar nossos pais. Confessou que, apesar da adoração aparente, também vivia sufocada. E ali, entre confissões e silêncios sinceros, encontramos algo novo. Um ponto em comum. Uma verdade compartilhada. Um começo de cura. Emily e eu, unidos pela experiência compartilhada e pela nova honestidade que cultivamos, começamos a construir uma ponte sobre o abismo que nossos pais haviam cavado entre nós. Era uma ponte frágil, ainda tremendo sob os pés, mas era real e, pela primeira vez, nossa. David, meu colega de longa data, revelou-se mais do que apenas um parceiro profissional confiável. Ele era um amigo verdadeiro. Uma presença firme e silenciosa no meio do caos. Sua lealdade incondicional e sua fé na minha visão para a Inovat Tech tornaram-se a base sobre a qual comecei a reconstruir minha vida. Trabalhamos juntos como nunca antes, não apenas como colegas, mas como aliados, guiados por valores que compartilhávamos de verdade. E assim,
Comecei a cultivar ativamente minha família escolhida, uma rede de amigos, mentores e colegas que me acolhiam por quem eu era, não pela imagem moldada pelas expectativas sufocantes dos meus pais. Compartilhávamos refeições, risadas, conversas sinceras. Nada era performance. Era pertencimento. Minha definição de família deixou de ser determinada por laços de sangue e passou a ser formada por apoio incondicional, respeito mútuo e conexão autêntica. O alívio que senti ao cortar os laços com meus pais foi imenso e indescritível. Era como se eu tivesse carregado, por toda a vida, uma pedra invisível feita de expectativas esmagadoras e manipulações sutis. De repente, essa pedra foi retirada. A pressão constante, a busca interminável por aprovação, o gaslighting delicado que corroía a minha autoestima, tudo isso desapareceu. Pela primeira vez, consegui respirar fundo. E o ar estava mais leve. Mais doce. As cores pareciam mais vivas. Até o zumbido dos servidores no escritório, antes símbolo de estresse, agora soava como música suave, o som do progresso. Eu não estava mais me apresentando para um público invisível de 2 críticos impiedosos. Meu relacionamento com a Innovate também se transformou. Deixou de ser uma prova de valor aos olhos dos meus pais. Virou uma expressão pura da minha paixão, da minha visão. Dediquei-me de corpo e alma a cultivar minha equipe, criar um ambiente de trabalho saudável, e conduzir a empresa com foco em crescimento ético e sustentável. E a empresa floresceu. Livre das pressões externas. Livre das manipulações disfarçadas. Livre para atingir seu verdadeiro potencial. Mas a cura não foi rápida. Nem direta. Vieram momentos de tristeza. De luto. Eu chorava, às vezes, pela família ideal que imaginei ter, a que nunca existiu de verdade. Às vezes, um comentário inocente de um amigo sobre seus pais despertava uma dor silenciosa em mim, uma saudade amarga por algo que nunca experimentei. Procurei ajuda. Fui à terapia. Falei sobre o trauma, reconheci os padrões de abuso emocional, aprendi a me perdoar por ter acreditado em falsas narrativas por tanto tempo. Pratiquei o autocuidado. Redescobri hobbies esquecidos, atividades que me davam alegria antes de eu ser engolido pela busca insaciável por aprovação. As cicatrizes continuaram lá. Mas não doíam mais. Eram marcas. Lembranças de batalhas vencidas. Testemunhos da minha jornada de vítima, a sobrevivente, a autor da própria história. Quanto aos meus pais, a fachada social deles por tanto tempo impecável começou a rachar. Aquela atitude arrogante, os sorrisos condescendentes, as críticas sutis, tudo isso agora soava falso para quem conhecia os bastidores. Eles continuaram presos à negação, distorcendo os fatos, se fazendo de vítimas. Falavam para quem quisesse ouvir que eu era ingrato, que os traí. Mas o poder deles sobre mim já não existia mais. Ficaram com sua jaula dourada. Sua mansão perfeita. Suas riquezas. Mas os pássaros já haviam voado. E o que restava era o eco do silêncio, o som das consequências. Eles escolheram o controle ao invés da conexão. O status ao invés do vínculo verdadeiro. E agora colhiam exatamente o que semearam. Porque, no fim das contas, não se tratava apenas de uma empresa. Tratava-se de resgatar minha vida. Minha identidade. De redefinir o que é família nos meus termos, não nos termos do sangue envenenado. De encontrar a coragem de traçar um limite. Mesmo que isso significasse perder pessoas que, por muito tempo, eu pensei serem meu mundo inteiro. Foi uma libertação. Dolorosa. Mas necessária. Você já precisou traçar um limite com alguém que ama? Mesmo que isso significasse perdê-lo? O que você descobriu sobre si mesmo durante esse processo? Que verdades vieram à tona quando você finalmente teve coragem de traçar aquele limite? Talvez tenha percebido que sua força sempre esteve ali, só precisava de espaço para respirar. Ou que amor verdadeiro não exige que você se apague. Talvez tenha aprendido a se escutar de verdade pela primeira vez. E, no meio da dor da perda, encontrou algo mais precioso. A si mesmo.